Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Eu me chamo Tio Roberto e no vídeo de hoje nós teremos mais de um conteúdo. Teremos substantivo coletivo, advérbio, pronome, marcadores temporais, conjunção e preposição. Vamos lá. Primeiramente, substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo vai ser aquilo só para quebrar essa barreira de entendimento. O substantivo coletivo ele vai tratar de grupos. Então ele vai dar nome aos grupos, os elementos. Por exemplo, qual é o coletivo de peixe? Cardume. Então, cardume é o coletivo de peixe, assim como alcateia é de lobo, matilha é de cães, revoadas são de pássaros que voam juntos, ninhada pode ser de filhotes de cachorro, de gato, de passarinho. Então, assim, existem diversos substantivos coletivos que nos auxiliam, né, a quando a gente quer tratar de um grupo. Por exemplo, um que é bem diferente, que a gente não imagina, né, quando a gente vai estudar o substantivo coletivo, é, por exemplo, de porcos. De porcos é vara. É o que sai um pouco do comum que a gente vai pensar, né, para dar um nome. Ao invés de porcada, é o que? Vara. Então vamos lá. Advérbio. O advérbio ele vai indicar o que? São palavras, certo? Expressões, termos que vão expressar modo, lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e muito mais, ok? Vamos lá. Modo. Por exemplo, depressa. João caminha depressa. Então, depressa é o modo que ele anda, ok? Ou então, rapidamente, João chegou ao colégio. Então, rapidamente seria o modo que ele, né, chegou ao colégio. Lugar, por exemplo, aqui, lá, que é o mais comum. Temos também tempo, hoje, amanhã, ontem, agora. Afirmação, sim, certamente. Negação, não, nunca, nem. Dúvida, talvez, provavelmente. Intensidade, muito, pouco. Vamos lá, para os pronomes. Pronome, galera. Nós temos pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, certo? Só que aqui a gente tem do caso reto, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Que aí, eu, tu, ele ou ela são singular. E o que é o singular? O singular é uma coisa só, tá? É uma coisa única, é uma coisa só. E aí, quando nós falamos de mais de um indivíduo, mais de uma coisa, mais de um elemento, a gente fala nós, vós, eles ou elas. Quando, por exemplo, né, em algumas questões que a gente vai realizar, o que, é que pode aparecer? Substitua os nomes por um advérbio, por um pronome adequado. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou falando Marcos e João são amigos. Então, eu posso trocar por eles, já que eu estou falando, eu não estou falando de mim com alguém, né? Porque se fosse eu mais alguém, seria nós. Né? Quando eu já estou falando de outra pessoa para outra pessoa, eu falo ele ou ela. Né? Isso é comum das nossas falas no dia a dia. Né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, ele vai falar, olha, fulano, ele, né? Ela. Então assim, ele ou ela, a gente indica, né, já para quando está falando com uma pessoa de outras pessoas. Ok? Então vamos lá. Marcadores temporais, a gente tem o atual. O atual pode ser agora, como também pode ser atualmente, hoje, já. E aí nós temos próximo, que é nesse instante. Ou então, como é que eu posso utilizar? Nesse instante, eu vi o meu amigo na rua. Nesse instante, eu estava no colégio. Nesse instante, eu estava na faculdade. Nesse instante, eu estava no trabalho. Então, assim, próximo, no tempo próximo. Ok? E aí, passado. Passado, eu posso falar o quê? Anteontem, ontem, né, que é o mais comum. E aí também futuro, né? Futuro, voltando aqui para o remoto. Vamos lá, o remoto. Há muitos séculos, há milênios. Então, assim,
tempo remoto, tempo que, ó, faz muito tempo, muito tempo. Futuro, amanhã, é o mais comum, amanhã. Agora, indeterminado, um belo dia. Que dia é esse? É um belo dia, não sei que dia é. Não está dizendo que data, que dia, que horário. Não está dizendo nada, então é um tempo indeterminado. Conjunção é o que vai ligar, certo? A conjunção, ela liga. E aí, nas conjunções nós temos de adição e nem também, né? Como, por exemplo, como é que eu posso utilizar isso em uma frase? Eu e João, eu estou adicionando. Eu mais alguém. Então, o i, tanto no português quanto na matemática, ele é uma soma. Então, assim, estou adicionando, né? Estou adicionando alguma coisa, estou somando alguma coisa. Então, o i, o nem e o também são de adição, ok? Lá para oposição, eu tenho porém, entretanto, todavia, né, que são os mais comuns. Explicação, que, porque, por quanto, por isso. Eu tenho conclusão, logo, portanto, isso, assim, então, que são termos que nós utilizamos principalmente em redação, né? Quando a gente está concluindo algo, lá na redação do terceiro ou quarto parágrafo, a gente vai concluir. Conclui-se que, portanto, isso, por isso acontece. Então, isso acontece, assim acontece. Então, assim, são termos que a gente utiliza, ok? E aí nós temos também a alternativa. Ou, ora, já. São termos que são de conjunção. E aí preposição. Os mais, preposição também, se você retirar ele, né, do texto, da frase, da oração, né, tira totalmente o sentido. Por exemplo, eu vou à praia nesse final de semana. Então, assim, se eu tirar, já vai começar a perder o sentido. O ante é como se fosse diante, à frente de algo, né? Ante algo, ante uma ocasião, ante uma situação, diante de uma situação, até. Esses são termos, né? Esses todos são termos que, se caso a gente retire de uma oração, de uma frase, perde totalmente o sentido. E aí fica uma frase sem sentido. Como, por exemplo, se eu disser aqui, ó, bolo de chocolate, se eu tirar o de bolo, chocolate, tá entendendo? Começa a perder o sentido. Por exemplo, palhaço sem graça, palhaço graça. Começa a perder o sentido, certo? Por exemplo, jardim com flores. Aí, jardim flores. Não perde o sentido? Começa a perder. Então, assim, preposição é muito importante, porque se você tira a preposição, acaba o sentido. O sentido, ele vai começar a se extinguir. Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado e tenham entendido, certo? Então, pessoal, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @canal Tio Roberto, tanto aqui como no Instagram, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.